Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Olha que nós falamos sobre Adão e Eva. Que Eva, pela curiosidade, ela seguiu a orientação de Satanás e morreu, segundo o olhar de Deus. Nós vimos que o homem agora, cheio de maldade, porque ele não só teve o conhecimento do bem e do mal, ele teve também o poder de escolha. E o homem, muitas vezes, ele escolhe, geralmente ele escolhe o mal, o caminho ruim. E nós vimos na mensagem passada que essa foi a escolha de Caim. Caim, ele escolheu segundo o ódio, segundo a inveja, e ele matou o próprio irmão. É claro que na mensagem passada eu não abordei diretamente o pecado, eu abordei diretamente o sentimento de Caim e o aviso que Deus deu a Caim que o mal que ele pensava fazer era somente contra ele. E hoje as pessoas acham que o mal do coração é somente matar, roubar, ferir, machucar, mas todas as vezes que você escolhe o caminho da carne, todas as vezes que você escolhe o caminho, Paulo chama de concupiscências carnais, você está escolhendo o caminho do mal. Como prova disso, eu quero que você pegue comigo Gênesis capítulo 6, do verso 1 em diante. Diz assim: olha, como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. E eu quero que você dê ênfase a filhas. Por quê? Porque toda vez que o homem ele pensa em se divertir, ele pensa na prostituição. Você vê que o dono de uma casa de show, ele faz uma promoção e diz assim: a entrada da mulher é de graça. E o cara paga porque ele sabe que lá dentro vai ter mulher. Porque talvez, se não for de graça, talvez ela não vá. Talvez o homem não queira pagar para levar uma mulher para lá. E quando o organizador da festa coloca que a entrada da mulher é de graça, ele sabe que vai encher de mulheres, que vai estar lá à disposição para beber de graça, para comer de graça, em cima de algum aproveitador que queira estar lá, disposto a pagar bebida, a pagar comida, para se prostituir com ela. Então olha que todas as vezes que falamos de diversão, nós falamos de prostituição. O carnaval está aí, eu não preciso explicar o quanto o carnaval representa a prostituição carnal do homem com mulher, da mulher com mulher, do homem com homem, As pessoas acham que estão atendendo aos seus desejos. Então, mas naquela época, a homossexualidade ela não era uma coisa comum e as pessoas elas viviam mesmo, se prostituíam através da heterossexualidade, homem com mulher. E o Senhor diz: nasceram filhas. Presta atenção. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, aquelas mulheres que viviam no pecado, faziam o que queria, porque tem a filha do homem de Deus, aquela mulher recatada, aquela mulher educada, aquela mulher que não vive nas festas, nas orgias, e tem as filhas dos pecadores, que é aquela mulher que novinha já está nas festas. Você vê, Você passa em qualquer praça e o cidadão abre a mala do carro e está lá tocando, pega a novinha, senta a novinha, arrebenta com a novinha, porque quem quer se prostituir mesmo é a novinha, Por mais que se fala de proteção infanto-juvenil, por mais que se fala de estatuto do menor e do adolescente, mas na verdade o menor e do adolescente hoje é o símbolo da prostituição, cantada, narrada,
desejada pelas pessoas, e as novinhas, né, de 13, 14, 15 anos estão aí com seus belos corpos, chamando a atenção, se prostituindo, destruindo o casamento, destruindo a própria vida, e muitas delas morrendo porque estão envolvidas com este mundo. Mas a mensagem deixa clara que os filhos de Deus se interessaram por elas, por essas mulheres, as mulheres que não tinham nenhum tipo de pudor, mulheres que não tinham nenhum tipo de respeito por si mesma, tá? Porque uma coisa é a mulher gritar, me respeite, mas ela mesma não se respeita, tá? Por mais que a lei esteja aí, a lei diga que ela tem que ser respeitada a si mesma, que a roupa dela não dá direito de você agredi-la, e realmente não dá. Mas infelizmente mostra, divulga que ela não se respeita. Então está aqui, ó. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, atraentes, tomaram para si mulheres das quais mais lhe agradavam. Então começaram a se prostituir. E hoje você vê que o irmão da igreja quer a mulher do mundo. Você vê que a irmã da igreja, ela quer o homem do mundo, né? Quanto mais tatuadão, quanto mais viciado, quanto mais drogado, para ela melhor. Quanto mais prostituta envolvida com o mundo da prostituição, para eles é melhor. Porque tem homem que se agrada mesmo em se envolver com a mulher do mundo da prostituição. Não sei o que é que eles pensam, mas eles acham que isso satisfaz a ele. E Deus observou isso no passado, Deus observa isso hoje. E eu quero que vocês prestem atenção na decisão de Deus. Olha aqui. Disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem. Você entendeu? Até aquele momento, o Espírito de Deus agia, direcionava os homens. Na mensagem passada, quem foi que advertiu Caim? Foi o próprio Deus, através da presença do Espírito Santo. O próprio Deus, ele adverte Caim e diz: Caim, seu mal será contra você, cumpre você dominá-lo. Quem conhece a história de Caim sabe que Caim não ouviu a voz de Deus, foi lá e matou o próprio irmão. O Espírito do Senhor avisava aqueles homens que aquelas mulheres da prostituição, aquelas mulheres daquelas vidas leviana, não era para eles se envolverem. Mas ainda assim eles queriam se envolver com aquelas mulheres. E se envolviam com aquelas mulheres porque o ponto forte que Satanás usa para destruir o homem é a concupiscência da carne. São as paixões carnais, são os desejos pela prostituição. Você vê que as músicas, os filmes, tudo que você vê aí fora leva para um só caminho, para a prostituição. E o diabo usa isso como arma forte. Quem é um homem casado que não foi assediado? Quem é a mulher casada que constantemente não é assediada? Muitas vezes não é porque o homem casado ele é uma pessoa direita e enche os olhos da mulher que quer uma coisa boa. Não é porque a mulher casada é uma mulher direita e enche os olhos do homem que quer se envolver com uma pessoa boa, com uma pessoa direita. Não. É porque o homem casado, a mulher casada, que até então são pessoas direitas, enche os olhos de Satanás, que sente profunda vontade de derrubá-los. Eu vou falar sobre esse assunto, mas quando você vê a história de Jó, havia uma multidão na presença de Deus. Mas o diabo só atacou a Jó. Eu quero que você entenda que toda vez que o diabo se levanta contra você e coloca no seu caminho a facilidade para pecar, seja através do furto, seja através do álcool, seja através da prostituição, seja através do sentimento de vingança, é porque o diabo sabe que sua alma é valiosa para Deus.
O diabo sabe que você está a um passo de se livrar completamente de tudo aquilo que te afasta de Deus. Você já prestou atenção? Às vezes você diz assim: tem uma pessoa que anda próximo a mim, que não tem um comportamento como eu tenho, e muitas vezes não vive as lutas que eu vivo, não sofre as perseguições que eu persigo. Por quê? Porque talvez aquela pessoa, o diabo não se interesse. O diabo sabe que aquela pessoa não tem o menor desejo de se aproximar de Deus. Mas você vê a mensagem diária, você ora comigo, você coloca a sua vida no altar de Deus, você jejua, você ajuda a obra de Deus. Aí o diabo olha para você e diz assim: não, essa pessoa tem chance muito grande de se livrar completamente do pecado e viver somente para Deus. Porque o que falta para essa pessoa ter intimidade com Deus é muito pouco. O que falta para essa pessoa estar na presença de Deus é muito pouco. E aí o que é que o diabo vai apresentar a você? Aquilo que lhe interessa. Se o seu interesse é se vingar de uma possível injustiça que você sofreu, aí vai aparecer meios, armas para você se vingar. E não foi Deus que colocou aquilo na tua frente, foi o diabo para derrubar você. Muitas vezes você está se sentindo sozinho, desamparado, desorientado, e vem aquela mulher cheia de mimo, cheia de dengo, né? E lhe entende, te escuta, fala tudo o que você quer ouvir, e muitas vezes você diz assim: poxa, eu queria que a de casa fosse assim. A de casa não me procura, a de casa não olha para mim, mas essa parece cheirosa na minha frente, essa conversa comigo, essa liga para mim, essa diz que sente minha falta. Quando eu estou doente, ela liga para ver como eu estou. Como eu gostaria que a minha mulher fosse assim. E aí o diabo, ele começa a colocar no seu caminho, sabe, oferendas que vai te conduzir para o inferno. E foi isso que aconteceu. Naquela época em que os homens estavam deixando de ouvir a voz de Deus e se envolver com as mulheres, o Senhor disse: meu espírito não agirá para sempre dos homens. E o Senhor diz assim: pois esse é carnal, e os dias máximo do homem será de 120 anos. Aí você lê a história e você vê homens que viveram quase 1000 anos e de repente o Senhor diz: não, o homem vai viver 120 anos. O homem é carnal, o homem é desobediente, o homem não tem prazer em ouvir a minha palavra, o homem não tem prazer em seguir os meus caminhos. É por isso que muitas vezes você diz assim: por que as pessoas têm morrido tão cedo? É por isso que muitas vezes você diz assim: por que as pessoas têm envelhecido tão mal? Porque o coração dessas pessoas tem afastado essas pessoas da presença de Deus. Não tem respeito pela família, não tem amor pelas coisas do Senhor, não tem respeito pelas coisas de Deus. Muitas vezes está disposto a sacrificar tudo por uma religião, mas não quer sacrificar nada para obedecer a Deus. Sabe, aquilo que aconteceu com Caim continuou acontecendo. Não somente na direção dos assassinatos, mas também com as prostituições. Aquilo continuou acontecendo. O homem foi se afastando de Deus, e Deus, ele chega um momento que ele se entristece a ponto de se arrepender de ter criado o homem. Eu não vou falar sobre isso agora, mas na próxima mensagem nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você entenda que se você está sendo perseguido, presta atenção, se está sendo oferecido para você saída fácil de determinado problema, mas essa saída você sabe que é um pecado contra Deus, presta atenção, o diabo está de olho na tua alma, ele quer destruir você.
Não dê essa chance. Não dê essa chance a Satanás. Se erga, se levante, se coloque na presença de Deus como filho obediente que você é. O que falta para você estar fiel na presença de Deus? Frequentar a igreja, ver uma igreja de sua confiança, ver um pastor que você sabe que dá um testemunho da palavra de Deus, você sabe que é homem sério, começa a congregar com ele. Não liga para o que vizinho, para o que parente vai dizer a você, faz a sua parte. Você já viu a mulher da prostituição como anda na rua? Ela bota aquele shortinho devasso, deixa praticamente a bunda toda de fora, anda na rua com gestos e comportamentos ridículos. Mesmo sabendo que as pessoas estão olhando com um olhar ruim para ela, ela se sente que está abafando. E se você falar qualquer coisa para ela, ela vai dizer que a vida é dela e que ninguém se mete. Agora, porque você vai sentir vergonha de botar uma roupa decente, entrar na casa de Deus e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu vim falar contigo. Por que você vai sentir vergonha de pegar a sua Bíblia e ir para a igreja? E dizer à sua esposa e dizer aos seus filhos: eu estou indo para a casa de Deus, alguém vem comigo? Pastor, talvez ninguém vá. Concordo com você. Talvez ninguém vá. Mas você só vai saber disso se você fizer a sua parte. E ainda que não vá no primeiro dia, ainda que não vá no segundo dia, vai chegar uma hora que eles vão te acompanhar. Porque essa é uma promessa que Deus faz para você. Amém? Feche teus olhos. É momento de oração. Oh, glória a Deus. Senhor Deus eterno e todo-poderoso. É verdade que nossa alma é valiosa para Deus. E nossa alma é alvo de constantes disputas entre a luz e as trevas. Eu sei, meu Deus, que assim como o Senhor ofereceu oportunidade através de Jesus para a salvação de nossas almas, Satanás tem oferecido oportunidades através do engano deste mundo para a destruição das almas. E o mais impressionante, Senhor, é que as obras das trevas, elas são mais atrativas, elas são mais sedutoras do que as obras da luz. É mais fácil o homem desejar uma transa fácil, um envolvimento fácil com a mulher estranha, do que o homem desejar uma esposa, uma companheira, uma amiga. É mais fácil uma mulher desejar um envolvimento com um bad boy, um miseravão, do que desejar um marido, um amigo, um confidente, um cuidador. Porque, meu Deus, as pessoas têm aprendido que é difícil ter compromisso. Só enxergam o peso da responsabilidade, mas não enxergam os frutos que se colhe quando se é responsável e aprende a amar, cuidar, respeitar. E foi esse o pecado que os homens cometeram. Construíram famílias que não eram famílias de verdade. Eram uniões provocadas apenas pela sensualidade, apenas pela paixão da carne. Pela paixão da carne, eles se envolveram, eles se prostituíram. Pela paixão da carne, eles pecaram contra Deus. E o Espírito de Deus não habitava mais sobre os homens. Meu Deus, eu sei que muita gente se sente só, por não ter um amigo, por não ter família. Mas muitos não enxergam que a verdadeira solidão está em não ter a Deus. Por isso eu oro. Eu oro por esse povo.
cada uma dessas pessoas que neste momento estão com os olhos fechados, o coração aberto, a mente voltada para Deus, para ter um encontro com Deus. Ó Espírito Santo, seja a nossa direção. Espírito Santo, não se afaste de nós, para que não venhamos ficar só, deprimidos, desolados, arruinados pelas nossas escolhas ruins. Lembra-te de nós, ó Deus. Livra os nossos caminhos de toda maldição. Livra os nossos caminhos de toda perturbação. Lembra-te de nós, Senhor. Honra a nossa oração, o nosso pedido que a Ti fazemos nesse momento. Lembra-te de nós para nos abençoar. Espírito Santo, repreende o espírito devorador, o espírito de perturbado que tenta levar essas pessoas para um caminho ruim. Repreende da vida, do caminho dessa pessoa, o espírito enganador que tenta afastar essa pessoa de Deus, colocando sentimentos e desejos pelas concupiscências da carne. Meu Deus, eu quero te pedir, como diz a tua palavra, que se buscarmos em primeiro lugar o teu reino, todas as coisas serão acrescentadas. Limpa a mente, o coração do teu povo. Remove todas as barreiras, remove todos os obstáculos que mantêm essa pessoa afastada da presença de Deus. Faz esse povo enxergar o quanto é valiosa a alma desse homem, a alma dessa mulher, que recebe esta oração neste momento, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Meu Deus amado, meu Pai, eu oro e clamo a Ti por essas almas preciosas. Eu oro e clamo a Ti por essas famílias que estão sendo apresentadas nesta oração, em nome de Jesus. Meu Deus, consagra essa água. No momento que o doente, o enfermo, beber desta água, seja ele curado. Espírito Santo, lembra desses homens e mulheres que são colunas desse canal. Realiza o desejo do coração dessas pessoas. Repreende o cortador, o minguador, o devorador, para que haja mudança de bens, realizações de sonhos na vida deles, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.